Eu não sei você, mas desde os 5 anos de idade eu tenho andado de trem. Hoje os trens mais modernos, nos dias atuais, por exemplo, eu fui a São Paulo há menos de uma semana atrás. E lá em São Paulo agora, com a modernidade que estamos tendo nos trens, em cada estação que eles passam, eles falam o nome e atribuem aquela estação a algo que está perto. Por exemplo, quando eles chegam na estação do Brás, ele diz Estação Brás do metrô, acesso ao trem da CPTM e daí por diante. Quando chega em uma estação chamada Liberdade, que é um bairro que moram muitos japoneses, então eles dizem Estação Liberdade Japão, atribuindo aquele local as situações que estão ocorrendo naquele local. Por exemplo, a estação que tem um determinado shopping, ele coloca o nome da estação, barra o shopping, tal. Mas hoje, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 5 de junho de 2025 e o nosso tema hoje é estações. É o nosso tema do nosso devocional da The Holiness. Hoje o tema é estações. Claro, eu falei de trens por causa do nome estações, mas as estações que nós queremos falar hoje são estações ou tempos que acontecem em nossa vida. Baseado no livro de Eclesiastes, Salomão ele diz o seguinte, escrevendo o livro de Eclesiastes, capítulo número 3, tudo há o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de cantar, há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo de plantar, há tempo de colher. E ele diz que tudo tem seu tempo determinado. Queridos, a estação, o ano, ele é governado por 4 estações, como todos nós sabemos. Primavera, verão, outono e inverno. Assim também a vida do ser humano, ela tem também essas 4 estações. Chega um momento nas nossas vidas que nós passamos por essas 4 estações. E a nossa irmã que traz hoje o nosso devocional diário, ela comenta as seguintes palavras. Que às vezes na vida do ser humano, ele passa por uma estação chamada inverno. E nessa estação chamada inverno, muitas vezes precisamos invernar. E ela diz que para ela esta palavra invernar é uma palavra nova. E esta palavra invernar significa, para a sua linguagem e o nosso devocional de hoje, descansar, esperar, dar tempo ao tempo, aguardar na providência de Deus até a nova estação chegar. Então, aplicação para cada um de nós. Eu não sei qual é o tempo que está acontecendo em sua vida. Eu não sei em qual tempo ou a estação do ano está ocorrendo na sua família, no seu lar, no seu viver. Mas uma coisa eu lhe digo, se você está vivendo hoje no momento do inverno, é tempo de você invernar, aguardar, esperar, descansar em Deus. Por esse motivo, o nosso tema de hoje, estações. Respeite as estações do tempo, respeite as estações do tempo em sua vida. Amém? Vamos para frente? Agora hoje nós vamos aprender aí mais uma vez o capítulo 23 e 24 de 2 Crônicas. Capítulo 22 de 2 Crônicas, nós terminamos com o seguinte relato que o rei Acasias morre. O rei Acasias morrendo, a Bíblia diz que Atalia, sua mãe, reina em seu lugar. Quando ela reina em seu lugar, ela manda matar todos os filhos de Acasias. Ela manda matar todos os filhos de Acasias que eram, claro, suposto a assumir o reinado. Então ela manda matar todos da linhagem da linhagem dos reis, né? E assume o reinado de Judá no lugar de Acasias. E a Bíblia diz que ela rege, mas ela rege, ou ela reina a nação de Israel com braço de ferro. Ela vai na nação de Israel e faz o povo de Israel agora abandonar o Senhor e a pecar. Vamos lá para o texto. Quando Atalia, ela manda matar todos os filhos de Acasias, um deles foge. E por que um deles consegue fugir? Era criança, a Bíblia diz que ele tinha 1 ano, 2 anos de vida, e a sua tia pega ele, corre e esconde ele do templo do Senhor. Sabe por quê?
Havia uma promessa de Deus a Davi, dizendo para Davi: vou permitir todos os teus filhos reinar, não vou tomar o reino da mão dos teus filhos. Então, se Atália mata todos os filhos, né, de Acasias, aí onde ficaria a promessa de Deus? E Deus, como ele vela pela sua palavra para cumprir, ele permite aí que Joás, o filho de Acasias, escape das mãos né, ou das mãos infame da sua mãe Atália. E a Bíblia diz aí agora que Joiada, um sacerdote, sabendo disso, ele estava lá no templo, o sacerdote Joiada, ele guarda Joás um bom tempo. Quando Joás completa 7 anos de vida, Joiada, ele reúne todos os sacerdotes, reúne todos os levitas, reúne alguns soldados, né? E diz: nós vamos entronizar Joás no trono, porque o trono que está ocupado por Atália, ou Atalia, está errado. Não é Atalia que deveria reinar. Quem deve reinar é um dos filhos de Acasias, e o único vivo é Joás. E a Bíblia diz que eles prepararam tudo, colocaram soldados, colocaram pessoas armadas. Agora levam esse jovem para o templo do Senhor. E quando chega no templo do Senhor, chama os levitas, chama os sacerdotes, faz aquele culto e começam tocando trombeta, e eles clamam ou aclamam Joás como rei e diz: Joás reina, Joás reina. E de repente esse barulho da alegria daquele povo, as trombetas tocando, chega o barulho na casa da Atalia, né, no palácio dela. E ela, querendo saber o que é, corre ao templo, e quando chega no templo, está lá Joás com a coroa na cabeça, né? E a Atalia chega e diz: isso é traição, é traição. Aí eu pergunto, eu escrevi aqui no meu rascunho: traição? Isso é traição? Traição não é o que ela fez, matando, destruindo todas as famílias de Acasias? Na verdade, isso não é traição, é a colheita, é a lei da colheita. Nós semeamos milho e queremos colher feijão. Muitas pessoas, irmãos, têm semeado algo e querem colher outra coisa. E a Bíblia diz que a lei da semeadura, ela é certa. Aquilo que o homem plantar, isto o homem vai colher. Aí a Bíblia diz que, aí quando ela chega lá no templo dizendo é traição, traição, Joiada, o sacerdote, diz: peguem ela e matem. Mas não matem no templo, matem fora do templo. E pegam ela, levam até próximo ao palácio, no estábulo, né, o local onde criavam os cavalos, mataram ela lá. E Joiada diz: qualquer um que se levantarem contra a favor dela pode matar também. Aí agora Joás reina com 7 anos de idade. Vamos acompanhar esse reinado? Joiada dá uma cópia da lei nas mãos de Joás, o novo rei, mesmo sendo criança, e eles fazem um acordo com todo o povo de Jerusalém, com todo o povo de Judá, que dali para frente agora eles adorariam e serviriam ao Senhor. Foram no templo de Baal, derrubaram o templo de Baal, mataram o sacerdote de Baal, destruíram lá o templo de Baal, porque a Atália, ela tinha pego com os seus filhos e os seus seguidores todos os utensílios da casa do Senhor e levado para a casa de Baal. É uma coisa séria. Então levantaram lá, fizeram um voto, fizeram um pacto com o Senhor. A Bíblia diz que agora os sacerdotes estavam tudo felizes, os levitas tudo felizes, trabalhando na obra de Deus e todo mundo alegre. E o povo de Jerusalém e de Judá ficaram super felizes, porque souberam que Atália havia morrido e Joás estava reinando em seu lugar. Agora vamos lá para o capítulo 24. Já começa assim o capítulo 24 de 2 Crônicas. Enquanto Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Enquanto Joiada, que era o sacerdote que tramou tudo para colocá-lo no reinado, enquanto Joiada vivia, Joás adorava, Joás servia ao Senhor. Vamos acompanhar? Aí a Bíblia diz aí, irmãos, que Joás serviu ao Senhor. Joás se interessou, queria agora preparar ou reparar o templo do Senhor. Chama os sacerdotes, chama os levitas aí e dá uma ordem: vão por toda Jerusalém, por toda Judá, recolha deles os impostos para que a casa do Senhor seja restaurada. E fizeram isso, e os levitas demoraram a ir. Ele chama a atenção, Joás chama a atenção de Joiada, e diz: Joiada, por que os levitas, por que os sacerdotes não foram buscar o ouro, buscar a prata, as ofertas para construir o templo do Senhor, ou reformar o templo do Senhor? Eu quero que faça isso. E a Bíblia diz que correram e foram lá buscar o dinheiro,
o escrivão lá do rei contava o dinheiro junto com a joiada e pagavam os operários, pagavam os construtores, pagavam os pedreiros, aos carpinteiros para reformar a casa do Senhor, a ponto de, após a reforma, o templo ficou muito mais lindo do que era antes, porque antes a Thalia derrubou tudo e os seus seguidores destruíram o templo do Senhor. Mas agora Joás reforma tudo. Que benção do céu, não é verdade? É por isso, mais uma vez, citando um texto bíblico, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre, né, Brasil? Muito bem, a construção do templo é concluída e agora eles adoram ao Senhor, eles oferecem sacrifício queimado, oferta queimada, holocausto ao Senhor, e o povo, todo mundo agora está alegre, né? E aqui agora a Bíblia trata o caso de Joiada. Joiada aqui estava com 130 anos de idade. Mais um caso de longevidade na Bíblia Sagrada, aqui no livro de 2 Crônicas, acontecendo. Capítulo 24, versículo 15, diz que Joiada morre com 130 anos. Quanto tempo viveu este homem para que Joás estivesse ao seu lado, trabalhando e servindo a Deus, não é verdade? Mas agora a Bíblia diz que ele morre, e quando ele morre, Joás se desvia. Que triste, que triste. Joiada morre, que era o sacerdote, Joás, agora o rei, se desvia. Os líderes vieram conversar com ele, vieram bater papo com ele, e daqui a pouco eles abandonaram a casa do Senhor, abandonaram o templo, abandonaram a adoração a Deus e começaram a adorar Azera. Começaram a adorar outra estátua. Aí a Bíblia diz que Deus levantava profeta para chamar a atenção, mas eles não ouviram. Até que Deus, o Espírito Santo, toma um homem chamado Zacarias. Quem era Zacarias? Filho do sacerdote Joiada. Ele chega e diz assim: ouçam, povo de Israel, rei Joás, assim diz o Senhor, por que vocês me abandonaram e estão servindo agora a outros deuses? Portanto, já que vocês me abandonaram, o Senhor também os abandonará. Joás não gostou nada disso. Então os homens, os líderes, tramaram um meio de tirar a vida de Zacarias, filho de Joiada. A Bíblia chega a tratar que Joiás foi um homem muito ingrato. Ele não reconheceu os favores e as bênçãos que Joiada tinha lhe favorecido. Ele não reconheceu. Levanta-se contra o filho de Joiada, Zacarias, e manda matar. A Bíblia diz que quando estavam apedrejando Zacarias, Zacarias brada de onde ele estava, dizendo: Senhor, que o Senhor veja o que eles estão fazendo e faça justiça. Eu coloquei aqui uns pontos aqui no meu rascunho, e eu coloquei o seguinte: há pessoas que querem ser dependentes de Deus. Claro, nós precisamos ser dependentes de Deus. Mas outros, para servir a Deus, parece que depende dos homens. Há muitos jovens, há muitas pessoas que enquanto os pais forem crentes, os filhos serão crentes. Enquanto os pais forem vivos, os filhos servirão ao Senhor. Mas quando os pais fecharem os olhos, quando os pais morrerem, muitos dos filhos se desviarão. Aí eu tenho esta preocupação. E nós? E os nossos filhos, como serão depois de nós? Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? E qual é o legado que os nossos filhos querem seguir dos nossos passos? Eu me preocupo. Nós estamos criando uma geração que depende mais de nós do que de Deus. E nós precisamos ensiná-los, educá-los a aprender, a depender mais de Deus do que de nós. Eu tenho 2 filhos e essa é a minha grande preocupação. Eu tenho sempre instruído: nunca abandone o Senhor por nada nesse mundo. Mesmo se o pai vier a falhar, não deixe o Senhor, não largue o Senhor. Nós precisamos, irmãos, a instruir os nossos filhos, a instruir os nossos liderados, a eles seguir o Senhor. Mesmo que o seu líder, meu irmão, pise na bola, mesmo que o seu líder fracasse, saiba de uma coisa: quem morreu por você foi Cristo.
Quem salva é Jesus, não é o seu líder, não é o seu pastor, não é a pessoa que você está seguindo, olhando, admirando, não. Então não largue o Senhor por nada. Não seja como Joás, que abandona o Senhor após a morte de Joiada. Um outro ponto que eu marquei foi o ponto da ingratidão. Irmãos, quantas ingratidão. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo e ele diz que nos últimos dias, haverá um espírito maligno aí, filhos ingratos, desobedientes a pai e mães. Então estamos chegando na época, irmão, da ingratidão. Mas precisamos ter entendimento de uma coisa. O apóstolo Paulo, ele ensina: dai graça em tudo, porque esta é a vontade de Deus, nosso Senhor. Eita, o vídeo ficou longo, mas não posso deixar de comentar agora sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 15 de João. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Toda vara em mim, esse dá fruto. Aquele que não estiver em mim, esse não dá fruto. E ele disse que sem mim nada podeis fazer. Se eu parasse aqui, já estava muito bom, né? E ele chama os discípulos naquele capítulo 15 e ele dá algumas instruções. Ele disse: eu já não vos chamei de escravo ou de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamei de amigo, porque vocês são meu amigo, né? Porque tudo quanto ouvir do meu Pai, eu vou falar para vocês. E lá nos últimos versículos, ele disse que o amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? Esse é o grande amigo. E ele disse, depois ele disse: ó, o mundo vos odeia. O mundo não odeia vocês só porque são vocês, mas o mundo odeia vocês porque antes de odiar vocês, odiaram a mim. E termina dizendo que eu enviarei o Consolador, que o Pai, da minha parte, enviará para vocês. Terminando aqui o nosso devocional de hoje. Eu vou finalizar com a reflexão inicial. Irmãos, tudo tem o seu tempo, mas no livro de Eclesiastes existe um tempo que tem que ser todo o tempo. Ele não tem um tempo. Qual é o tempo? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Um grande abraço a todos. Amanhã temos mais.